Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Perim, sócio da UDG Investimentos, assessor de investimentos, voltando hoje com o segundo vídeo de uma série de 5 vídeos que eu estou trazendo essa semana para te mostrar quais são os principais pontos que você tem que observar na construção de um planejamento financeiro que faça sentido. Como nós dissemos no primeiro vídeo, a maioria das pessoas negligencia pontos que são importantíssimos para que elas consigam ter liberdade financeira, para ter independência financeira. Se você não viu o primeiro vídeo com um primeiro ponto de avaliação, de observação para esse planejamento, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você consiga voltar ao primeiro vídeo, acessar o vídeo e entender qual é o primeiro ponto que você precisa ter claro no seu planejamento para que você consiga de fato ser assertivo na sua evolução patrimonial. Bom, e trazendo hoje qual que é o segundo ponto que precisa ser observado, você precisa saber quanto de patrimônio você precisa ter para que você consiga fazer uma retirada mensal da qual você já predeterminou, da qual você já havia definido, para que isso perpetuamente te traga uma retirada a partir dos investimentos que você construiu, do patrimônio que você evoluiu. E para saber qual que seria esse patrimônio que você necessitaria ter no longo prazo para te trazer renda passiva, nós precisamos fazer uma conta que ela é bem simples, que é dividir qual a renda mensal que você gostaria de ter, dividindo por 0,5%. Ou seja, se você quiser ter 20 mil reais de retirada mensal, a partir de um determinado patrimônio, esse patrimônio é 20 mil dividido por 0,5%, que é igual a 4 milhões. Por que essa conta, pessoal? Se você tem 4 milhões de reais investidos e tira 0,5% ao mês, você está tirando 20 mil reais. Detalhe é que esses 20 mil reais, eles são brutos e você precisaria descontar o imposto no momento da retirada. Mas pode ser que esse investimento que você esteja alocado seja isento de imposto de renda. Pode ser que você esteja retirando de uma LCA, de uma LCI, que para pessoas físicas são isentos de imposto de renda. Pode ser que você esteja retirando de uma previdência privada que já alcançou 10% de alíquota e às vezes uma outra parte está com 25% de alíquota de imposto de renda. Então isso é relativamente variável, mas a grosso modo, de forma bruta, se você tira 0,5% ao mês do patrimônio que você construiu, você tem um referencial para saber quanto de patrimônio você precisa ter acumulado para essa retirada. Então, nesse exemplo, se você quer 20 mil reais por mês, dividindo por 0,5%, nós encontramos 4 milhões de reais. Esse é o seu número a ser perseguido. Esse é o número a ser buscado. Detalhe, pessoal, é que esses 4 milhões nós estamos trazendo a valor presente, ou seja, seria hoje 4 milhões de reais que você precisaria ter. Lá na frente, esses 4 milhões de reais, eles foram, de certa forma, perdendo valor em relação à inflação. Então, quando nós fazemos esse planejamento, nós temos que entender que o valor futuro, esses 4 milhões de reais que eu precisaria ter ao fim do meu projeto, eles precisam ser corrigidos pela inflação. Ou seja, lá na frente, quando eu for iniciar uma retirada de renda passiva desse patrimônio, o meu valor patrimonial, os meus investimentos, não são mais 4 milhões. É 4 milhões corrigido pela inflação, e isso vai ser nominalmente, em dinheiro, mais do que 4 milhões. Mas ele vai e deve corresponder ao mesmo valor de compra que 4 milhões de reais me traz hoje. Senão, daqui 20 anos, por exemplo, se eu tiver 4 milhões de reais nominais, exatamente o dinheiro, o capital 4 milhões, ele não me compra o que 4 milhões compra hoje, devido então a essa alta da inflação, que todo ano nós temos inflação. Então, mais uma vez, o valor que você precisa ter de patrimônio, seu referencial para ter a renda passiva que você gostaria de ter, deve ser lá na frente corrigido pela inflação. E por que 0,5%?
Vamos ao raciocínio aqui do racional desse cálculo. Se você tira 0,5% ao mês dos seus investimentos, em juros simples, você vai tirar 0,5% vezes 12 meses, você tira do seu patrimônio 6% ao ano. Então, para que você tenha uma renda perpétua correspondente ao valor de renda passiva que você quer ter, você precisa que os seus investimentos rendam ao ano 6%, que é o que você está tirando, mais a inflação, para que você mantenha o seu poder de compra perpetuamente. Então, ao final do projeto, você precisaria de IPCA mais 6. É possível de ser alcançado? Sim. É garantido? Muitas vezes não, porque para que você tenha IPCA mais 6%, você precisa de, se caso esteja alocando em uma renda fixa, a maioria do seu capital, de uma taxa Selic mais alta que vá proporcionar para você possibilidade de ter esse ganho um pouco mais expressivo, caso você aloque em um investimento pré-fixado que seja. Mas se nós estamos entrando em 2022, projeção do Boletim Focus é de uma inflação de 5%. Se nós tivermos uma necessidade para quem já chegou a evoluir esse patrimônio aos números que ele precisa, ao valor patrimonial que ele precisaria ter IPCA mais 6. Com a inflação projetada para esse ano de 5, nominalmente, ou seja, valores brutos, rentabilidade bruta, ele precisaria de 5, que é o que a inflação está projetada para esse ano, mais 6%, que é o quanto ele vai retirar de patrimônio. Ele teria uma necessidade de rentabilidade nominal neste ano de 11%. Com uma Selic projetada para esse ano estar entre 10% e 11,5%. Então é relativamente simples neste cenário conseguir esta retirada mensal a partir de um patrimônio já evoluído. Mas nós precisamos sempre ter em mente que ao final de um projeto onde nós evoluímos o nosso patrimônio para nos dar a renda passiva projetada, precisamos que a perpetuidade da rentabilidade dos nossos investimentos seja de no mínimo IPCA mais 6%, e aí nós temos diversas estratégias, diversas possibilidades de alocação para que isso se torne real para você. Então este, pessoal, é o segundo ponto que você precisa ter bem determinado em relação ao seu projeto de investimentos para o longo prazo. Saber qual o patrimônio que você precisa ter para que você faça retiradas perpétuas mensalmente a partir desse patrimônio. Fechamos então aqui o segundo passo. Primeiro passo, quanto você quer ter de retirada mensal, qual seria o salário que você gostaria de receber. Segundo passo, calcular quanto de patrimônio futuro seria necessário para que você cumprisse esse propósito. Amanhã eu venho trazendo, então, o terceiro ponto, a terceira premissa que você precisa ter bem definido em relação ao seu projeto de investimentos para ter a sua liberdade financeira, a sua independência financeira. Um abraço e até lá!